bom dia. Vamos então assim nesses instantes, nos serenando, nos acalmando, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais um dia, por mais um momento em que estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos imaginando assim, no salão da casa de Fabiano, nos sentindo congregados. Vamos nos imaginando, recebendo as bênçãos que vêm do alto, que recaem sobre nós. Bênçãos que vêm de Deus, que vêm de Jesus, e que nós possamos assim receber todo o carinho, todo o amor desses espíritos amorosos de Frei Fabiano de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e hoje nós vamos ler aqui uma mensagem de um espírito protetor que foi dada em Bordeaux, 1863, que vem falando sobre o homem no mundo. Como nós, seres humanos, a humanidade aqui do planeta Terra, deve se comportar no mundo, Esse mundo que é maravilhoso, mas tem muitas armadilhas que podem ali fazer com que a gente se perca, ou pode fazer com que a gente se comprometa, Então, como que deve ser a nossa postura no meio, no mundo, num ambiente cheio de arrastamento, cheio de coisas ali boas, E outras coisas que não são tão boas, assim que talvez a gente possa se confundir, pelas sensações e como que a gente se comporta no mundo assim, cheio de armadilhas, digamos, Vamos à leitura que vai nos esclarecer. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, sempre que a gente for nos colocar em condição de uma prece, por exemplo, a gente, de fato, quando a gente for dedicar, primeiro falando aqui, um sentimento de piedade deve sempre animar. Então, a gente deve, na nossa vida, sempre, desde cedo, a gente deveria aprender, quando crianças, a cuidar do nosso lado espiritual. E durante a nossa vida, até o último dia da nossa vida, nós, enquanto seres humanos aqui encarnados, deveríamos sim dedicar um tempo da nossa existência, para cuidar do nosso espírito. Geralmente a gente dedica muito tempo para cuidar das coisas materiais, dar conta aí das nossas responsabilidades, das demandas da vida, trabalhar, cuidar da família, se divertir, todas essas coisas aí, cuidar da saúde, essas coisas que a gente cuida e que tem que cuidar mesmo, A forma como a gente vive, a nossa vida em sociedade. Então, são coisas aí que a gente vai dando conta. Mas, às vezes, é um número pequeno, de pessoas que se dá conta de que é necessário dedicar também um tempo para cuidar da parte espiritual, E isso é urgente a gente perceber isso, e ensinar nossos filhos desde pequenininhos a ter esse sentimento de religiosidade. A gente precisa apresentar a religião para os filhos,
para que eles já desde cedo aprendam que nós devemos dedicar um tempo, da mesma forma como a gente dedica um tempo para cuidar de todas essas outras coisas, né? A gente precisa dedicar um tempo também para cuidar da nossa vida espiritual. E como que isso se dá? Seria cuidar da vida espiritual, basta a gente frequentar uma religião, ou basta só se dizer, né? Não, é o sentimento. A gente tem que fazer a coisa não por obrigação. A gente tem que fazer isso daí, como tudo na vida, com o sentimento de que realmente aquilo seja bom, né? E de que aquilo seja feito da melhor forma que nós consigamos. Então, cada vez que a gente for dedicar momentos ali para cuidar da nossa vida espiritual, a gente tem que estar animado com esse sentimento de piedade, com pensamentos elevados, de verdade. Por quê? Porque aí sim, esses a quem nós nos dirigimos, né? Esses espíritos que estão numa condição acima da nossa para nos ajudar, esses intermediários entre nós e Deus, entre nós e Jesus, enfim, né? Eles encontram em nós essa boa disposição para de fato fazer com que as coisas boas aconteçam, né? Então sempre temos que estar com esse sentimento dentro de nós e cultivar, dar essa importância à nossa vida religiosa, à nossa vida espiritual, vai fazendo com que isso aconteça, né? Continuando aqui. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mítica que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então aqui, né, nada mais está dizendo que é um conselho até, né, que quando faz esse convite para que a gente, quando vem aqui nos dar essa elucidação de que a gente tem que estar sempre com o nosso pensamento ali ligado à espiritualidade, né? Ligado a Deus, ligado a Jesus, ligado ao bem. Sempre que a gente estiver que a gente fizer isso daí, que isso seja uma constante na nossa vida, não está dizendo que a gente tem que parar, né, e viver numa constante contemplação, né? Então, André Luiz, num dos seus livros ali, dos primeiros livros dele, ele fala de uma situação que é um estado permanente de prece. E o que seria esse estado permanente de prece? Seria ficar rezando o dia inteiro, né? Você para, porque muitas vezes a gente, quando vai dedicar um momento para cuidar do nosso espírito, que a gente deve fazer isso sim, a gente para, né? Para ir lá na sessão, para ouvir o áudio, para ir no estudo, para ler o livro, né? A gente ainda tem que parar para dedicar um tempo para essas situações. E o que ele está dizendo aqui é que tudo bem, além desses momentos assim que você para dedicar para isso, a gente já poderia começar a treinar, viver permanentemente isso. Como assim, né? Então eu vou ter que parar o dia inteiro, vou ter que parar de trabalhar, vou ter que parar de dar conta das minhas coisas para poder ficar rezando o dia inteiro? Isso seria o estado permanente de prece? Não, obviamente que não. Porque se nós estamos no mundo, é para dar conta dessas coisas do mundo, como ele fala aqui, olha, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. E como que devem viver os homens? A gente deve trabalhar, a gente deve estudar, a gente deve ter a nossa família, cuidar da nossa família, a gente deve se divertir, a gente deve passear, a gente deve viajar, a gente deve tentar melhorar a nossa vida, ganhando dinheiro, né? Sim, melhorar a nossa condição através do trabalho, através de bons empreendimentos ali que a gente possa estar fazendo. A gente tem que estar fazendo coisas ali que são boas e que nos dão prazer, e até mesmo, ele fala, olha, até mesmo as frivolidades. Isso tudo está aí no mundo, né?
Mas aí ele continua, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, aquele sentimento de gratidão a Deus por tudo de bom, inclusive essas frivolidades que a gente muitas vezes pode desfrutar e que fazem bem pra gente, que a gente não nos perca ali, né, com sentimentos de achar que porque a gente tem uma condição melhor, que a gente é melhor, enfim, que a gente não se perca com esses sentimentos, mas que a gente tenha sentimento de gratidão por tudo de bom que nos alcança, né? E que a gente saiba desfrutar, mas com equilíbrio de tudo aquilo que a gente tem a possibilidade, né? Com gratidão a Deus, dentro do possível que eu possa compartilhar um pouco se eu tiver a condição de poder proporcionar para quem quer que seja, para o meu próximo, não importa quem seja, um pouco também daquele prazer ali, né, que eu estou desfrutando de alguma coisa ali dentro de um equilíbrio. Então tudo isso são formas de estar fazendo com sentimento, né, de pureza que santifica, a começar pela gratidão. Continuando a leitura, fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum deles com os vossos com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. Então, a gente vai, né, aqui no mundo nós estamos convidados a viver com espíritos, com pessoas de naturezas diversas. Então e nós, enquanto espíritos eternos, trazemos aí muitas e muitas tendências, né, que às vezes a gente não sabe, tendências que a gente traz ali de um passado. E que às vezes, quando a gente se reencontrar com alguma situação ou com alguma pessoa, né, que tem essas naturezas diversas e que possa despertar algum desejo em nós, né? A gente tem que saber, é nesse momento que a gente tem que saber ali se comportar como está falando aqui, sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproxima da sua herança. Então, aqui a gente sendo chamado a conviver com essas pessoas que vão despertar em nós sentimentos diversos, né? Esse autoconhecimento vai fazer com que a gente saiba que nem tudo aquilo que possa me atrair talvez seja muito bom para mim. Eu tenho que ir com mais calma, eu tenho que saber circular em todos os ambientes, né, como está dizendo, mas sabendo me preservar daquilo, né, e o Evangelho é a bússola que nos mostra o que é bom e o que não é bom. Então que a gente saiba se comportar diante dessa diversidade toda, para que a gente tenha esse equilíbrio, né? A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então, mais uma vez, é aquele estado permanente de prece. Então, tudo que a gente for fazer, toda a ação que a gente for fazer, não só no campo, né? Então, veja que a religião, ela não pode ser um departamento à parte da nossa vida. Então, nossa vida, ela é feita de departamentos. Então, né, no meu trabalho é um departamento, na minha família é um departamento, eu enquanto cidadão é outro departamento, enquanto religião é outro departamento. A gente tem que fazer de uma forma, porque nós somos um único, né, um ser, um espírito ali cheio de bagagem.
A gente não tem vários espíritos, um que vai se comportar em família, outro que vai se comportar na sociedade, outro que vai se comportar no trabalho. Não, é um só. Então, o que é que a gente tem que fazer? A religião deveria ser para nós, a gente tem que aprender a colocar esse espírito de religiosidade como uma condição inerente do nosso espírito, para que tudo, nossa vida inteira, ela seja um ato de louvor a Deus. Né? Então, tudo que eu faça com um sentimento de gratidão a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui encarnado podendo fazer nada. Né? E tudo aquilo, né? Então, esse sentimento de gratidão, de submissão, de pedido de ajuda, sempre que eu for começar a executar alguma coisa, que eu me lembre, né? Que a gente se lembre de estar pedindo a proteção, o amparo. Isso é viver em estado permanente de prece, como a gente falou. Sempre estar nessa condição, no mundo, né? No trabalho, até mesmo nos momentos de diversão e de prazer. Sempre com esse sentimento. Aí aqui continuando, a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, na sua vida, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não. Ainda uma vez, não. Sede felizes nos quadros das necessidades humanas, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. E assim termina essa mensagem, né? Então está dizendo aqui, olha, essa perfeição relativa que nós estamos a caminho, né? Nós estamos caminhando para ela. Não tem como, por exemplo, a gente pode achar o seguinte: então, para que eu não me perturbe com as coisas do mundo, é melhor então eu me isolar, né? Não. Que jamais nos anime esse pensamento, é bem o contrário. Que nós temos que estar na vida de contato, sabendo passear, né? Como a gente leu no parágrafo anterior. Mesmo quando a gente se vê diante ali daquelas coisas que podem ali né, despertar em nós algum arrastamento, que a gente, com essa fé, com essa confiança e com essa luta íntima, a gente saiba passear por todas essas situações e conviver com todas essas pessoas. Porque, na verdade, a vida de isolamento é a vida de um egoísta. É muito fácil a gente evoluir, né, sem se sentir aborrecido com a presença de ninguém. É muito fácil isso daí. Né? Eu não me perturbo porque eu estou solitário. Mas e se eu conviver com as pessoas? E se essas pessoas ali, de alguma forma, trouxerem, né, alguma coisa que possa me perturbar? E aí? Como que vai ser a minha postura? Então, se eu realmente dedico os meus atos e tenho fé e confiança e pauto a minha vida, conforme a gente acabou de ler aqui, a gente vai receber sempre a ajuda desses bons espíritos e vai conseguir passar por essas situações ali de testes muitas vezes, né? Testes ali para arrastamentos que a gente tem, com facilidade. E isso vai nos elevar, é um degrau a mais que a gente sobe, né? Porque a vida realmente é uma vida de testes, de provas, né? Provas e expiações. Então, que a gente saiba estar sempre com esse espírito de religiosidade dentro de nós, em todos os setores da vida, né? Esse estado permanente de prece que com certeza nada vai desviar do nosso propósito. E aí, lembrando disso, a gente faz a leitura aqui, olha, pensando em Paulo, que já nos ensinou isso,
né? Quando ele escreve ali para os Coríntios, a gente encerra, né, o evangelho de hoje com essa leitura aqui, trecho curtinho, no capítulo 6, né, na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, ele já dá essa lição para a gente, né, de que todas as coisas do mundo, olha, ele coloca aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É aquela famosa, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. O mundo está aí, a gente vai ser chamado a conviver com várias pessoas, com vários espíritos encarnados. A gente, conforme a nossa vibração, também vamos estar ali dando abertura a várias categorias de espíritos a nos influenciar, né? E muitas coisas vão se apresentar para nós, muita coisa que tem aí no mundo, né? Tudo é lícito, eu sou livre, no sentido de que eu sou livre para escolher o que eu quiser, mas nem todas as escolhas me convêm. Então, que nós saibamos, de fato, fazer as boas escolhas. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos ver agora algumas questões do Livro dos Espíritos. E hoje o item 9 do capítulo 9, da parte 2 do Livro dos Espíritos. O capítulo 9 é relacionado aos espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E o item 9 é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, nós vamos ver questões relacionadas, né, aos fenômenos que ocorrem, né, relacionados ao clima, por exemplo. Então, começando pela questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Na questão 1 do Livro dos Espíritos, nos é dito que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, nada acontece sem a permissão divina. Portanto, mesmo os fenômenos naturais mais assustadores ou extraordinários têm a aprovação divina. É difícil compreendermos certos acontecimentos, porque não conseguimos analisar os fatos e causas em todas as suas extensões. Questão 536A. Esses fenômenos sempre visam o homem? Resposta: algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro motivo que o estabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. A variação do clima durante o ano e as diferenças regionais são fenômenos naturais, mas há fenômenos decorrentes da ação do homem, como poluir o ar, a água e o solo. Esses fenômenos interferem nos fenômenos naturais e podem causar problemas que seriam evitáveis. Por exemplo, em Cubatão, na década de 1980, a cidade era muito poluída. As árvores da Serra do Mar começaram a morrer e nasciam crianças deformadas, inclusive. Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo naquela época, né?
Depois disso, tomaram as medidas necessárias e a cidade ficou com um ar transparente e respirável novamente. Muitos rios secam porque cortam todas as árvores nas suas margens e até mesmo nas nascentes. O clima sofre mudanças com o desmatamento. São situações que surgem porque o homem não sabe usar devidamente o meio ambiente. Não pensam que há uma interdependência entre o homem, a floresta, os animais e o clima. Criamos situações que alteram muito o clima e certamente a natureza reage tentando retomar o equilíbrio ambiental. Somos muito inteligentes e muito bons em lucros financeiros, mas não sabemos contabilizar a generosidade da natureza e muito menos percebemos que somos dependentes dela. A nossa força e o nosso poder de ação não nos fazem independentes do meio ambiente com suas condições climáticas. Deus criou o universo e todos os mundos e seus integrantes são interdependentes. Temos a nossa individualidade, mas juntos criamos um sistema interdependente que, para ser bom, toda individualidade deve ser considerada. Juntos criamos, não é bem nós que criamos, foi Deus que criou essa interdependência, né, com a sua sabedoria. Mas o homem sente-se maior que o Criador e gera desordens climáticas que prejudicam a vida de todos. Questão 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta: mas é evidente. Isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, seres nos primórdios da evolução, como seres humanos, auxiliam nesses movimentos da natureza, comandados pelos espíritos, já avançados espiritualmente, em condições de cuidar da natureza. Como o espírito coloca que além desses há outros agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, é de se crer que cada um de nós, no estágio evolutivo em que estamos, temos certo grau de responsabilidade sobre o clima e seus fenômenos. Questão 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Resposta: tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Para os gregos e os romanos, a mitologia era religião e chegaram a cultivar os mesmos deuses. Os poetas Homero e Hesíodo apresentavam os deuses como humanos, porém com poderes sobre-humanos. Quando questionavam o mundo, usavam os deuses para tentar encontrar as respostas. Existia o deus do trovão, o deus da chuva e outros. As explicações, portanto, fugiam muito à realidade. No tempo de Kardec, os fenômenos naturais estavam sendo estudados. Hoje em dia, pode-se fazer previsões, certas previsões do tempo, mas ainda não se conhece as relações entre todos os fenômenos naturais que influem nas condições do tempo e nem mesmo se conhece todos os fenômenos que existem. Consultando o site do Clima Tempo, podemos ler em uma publicação do dia 4 de abril de 2021,
que nos trazem alguns esclarecimentos sobre os conhecimentos de hoje sobre o clima. Logo no início do texto tem a seguinte pergunta: eventos meteorológicos extremos que acontecem em diferentes cantos do planeta podem estar relacionados? Resposta: podem, e já se conhece alguns fios de conexão entre alguns deles que ocorreram no passado e recentemente. E no final do texto podemos ler: mas entre identificar e explicar alguns eventos climáticos especiais e poder prevê-los e com boa previsão, tem muitos anos de pesquisa, muita conta, muita frustração, muitas horas de trabalho de computadores e também algumas alegrias quando se consegue resultados positivos. O estudo das teleconexões é um campo novo, farto de problemas, fascinante e bastante complexo, que une pesquisadores de diferentes áreas da ciência para estudar as relações entre o ar, os oceanos e os continentes, para que possamos prever mais longe e melhor o que vai acontecer com o clima e a vida no planeta Terra. Podemos ver por esse texto que houve muitos avanços, mas ainda há muito a entender sobre os fenômenos da natureza que podem influir no clima e suas consequências. Temos muito a aprender sobre os fenômenos físicos e sobre os fenômenos espirituais que geram as diferentes situações climáticas. Os espíritos fizeram apontamentos sobre a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, mas há muitas reflexões a serem desenvolvidas sobre esse aspecto também. Questão 537A. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Os espíritos que presidem os fenômenos climáticos e geológicos não vivem no nosso planeta. Se nossos anjos da guarda não precisam estar vivendo aqui para nos ajudar, esses espíritos responsáveis pelos fenômenos do meio ambiente também não precisam estar aqui permanentemente para exercer as suas funções. Certamente, muitas vezes, eles trabalham até para amenizar alguns dos fenômenos meteorológicos criados pela nossa imprevidência em relação aos cuidados com o clima e o meio ambiente. Questão 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta: que o serão ou que o foram. Como já vimos nas questões anteriores, há espíritos nos primórdios de sua evolução que auxiliam nos fenômenos da natureza. Estes não encarnaram ainda. Aqueles que os comandam já reencarnaram até em outros planetas onde puderam evoluir o suficiente para se tornarem espíritos superiores capazes de dirigir os espíritos que participam dos fenômenos naturais, que ainda não têm consciência de sua existência. Questão 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou espíritos da hierarquia espírita? Resposta: segundo o seu grau, mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Questão 539A. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? Resposta: em massas inumeráveis. São muitos que participam dos fenômenos como tempestades, rajadas de ventos e outros relacionados ao clima e às questões geológicas. Esses espíritos pouco têm consciência de suas próprias existências. Questão 540.
Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Resposta: uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades e sem se perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei da harmonia, de que o vosso espírito, limitado ainda, não pode abranger o conjunto. Nós vemos aí nessa resposta que temos muitas questões a observar, né? Mas nós veremos apenas algumas coisas. Por exemplo, os espíritos que participam diretamente dos fenômenos da natureza não têm consciência clara de seus atos e seu livre-arbítrio. Essa atividade não exige grandes conhecimentos, pois apenas obedecem. Eles estão desenvolvendo, no mínimo, as percepções dos fenômenos que promovem e, com isso, estarão, no decorrer do tempo, desenvolvendo suas capacidades intelectivas, como observação, diferenciação e outros aspectos da capacidade de observar. Resumindo, estarão evoluindo dentro da escala espírita que é citada no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da parte 2 do livro, iniciando pelas classes mais baixas até chegarem um dia a espíritos puros. Todos passam pelos diferentes graus dessa escala, uns mais rapidamente que outros, conforme se desenvolvam no uso do seu livre-arbítrio. Vejamos agora alguns apontamentos das leis morais relacionadas ao meio ambiente para melhor compreender os fenômenos naturais. Farei alguns comentários sobre essas questões. Agora, as questões na íntegra poderão ser lidas no site da casa, juntamente com o texto completo sobre o clima do clima-tempo. Então, essas questões que eu vou comentar está na parte 3 sobre as leis morais, no capítulo 6 da Lei de Destruição, no item 2, flagelos destruidores. Podemos ver que as destruições que ocorrem no planeta visam a regeneração moral dos espíritos. Estes flagelos levam a uma reorganização das coisas, gerando uma nova ordem que levam a um progresso num curto espaço de tempo. Vemos nos dias de hoje a pandemia levou os cientistas a criarem várias vacinas em menos de um ano, quando antes levavam vários anos para isso. E este fato confirma o que os Espíritos nos dizem na questão 740. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Na questão 741, é perguntado se o homem pode afastar os flagelos que o afligem, e a resposta é sim, em parte, mas não como geralmente se pensa.
Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas, entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência, ou seja, insensibilidade à dor do homem, agravados pela indolência do homem. Deus tem outros meios dóceis para gerar o progresso, mas os homens não aproveitam essas possibilidades adequadamente e criam as dificuldades pelas quais passam, e Deus ajuda a superar. Os sofrimentos bem suportados, sem lamentações, os tornam dignos de larga compensação na próxima encarnação. Além disso, o bem decorrente de um flagelo, geralmente após algumas gerações futuras, é que se beneficiarão. Finalizando, então, as nossas reflexões, nós vamos pedir a Deus, que nos auxilie no desenvolvimento do nosso amor ao observarmos e fazermos uso da natureza, que possamos cada vez mais estarmos valorizando o meio ambiente, o ar que respiramos, as plantas que nos fornecem alimentos, as flores que nos auxiliam a ver a beleza da vida e tantas outras coisas boas no convívio com as pessoas que podemos também estar aprendendo. Agradecemos a Deus essa diversidade que temos no planeta e a oportunidade de estarmos nos desenvolvendo, nos evoluindo a cada dia um pouco mais, através desse contato com as pessoas, o meio ambiente e as reflexões que fazemos. Também vibremos por todos que passam por dificuldades nesse planeta, pelos mais diferentes motivos. Dificuldades de ordem, necessidades físicas e pelas dificuldades morais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus.